Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 29 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Vós recebestes o Espírito Santo? Eis a pergunta que São Paulo faz aos cristãos de Éfeso, que tinham abraçado a fé antes de serem batizados. Essa é a pergunta que Deus faz para cada um de nós hoje. Você recebeu o Espírito Santo? Arrastar um cristão que não recebeu o Espírito Santo é como arrastar um elefante morto. É um esforço impossível. Ele reclama até por ter que dar a paz durante a missa. Mas quando ele recebe de verdade o Espírito Santo, começa a profetizar, a falar em nome de Deus, sem que ninguém lhe peça nada. Evangeliza sem que ninguém o obrigue. Pergunte-se hoje: eu recebi o Espírito Santo ou ainda sou um elefante paralisado? Dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Observe, meu irmão, qual é a primeira pergunta que São Paulo faz aos cristãos de Éfeso. Vós recebestes o Espírito Santo? Mal chega e logo pergunta isso. Vós recebestes o Espírito Santo? Devia ser muito importante para ele receber o Espírito Santo. Era uma condição fundamental para ser cristãos, segundo São Paulo. Imagine se Paulo entrasse hoje nas nossas igrejas e perguntasse: Vós recebestes o Espírito Santo? Qual seria a nossa resposta? Os cristãos de Éfeso responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. E nós responderíamos o quê? Será que nós sabemos quem é o Espírito Santo? Será que fizemos experiência do Espírito Santo? Inútil dizer que sem uma potente efusão do Espírito Santo, ficamos mais travados do que um prédio no seu alicerce. Sem o Espírito Santo, não damos um passo. Sem o Espírito Santo, a igreja não anda. A nossa fraternidade não anda, a nossa casa não anda. Irmãos, nesta semana que nos separa do dia de Pentecostes, vamos viver isso com intensidade. Convidamos todos os grupos, casas, fraternidades a prepararem bem a vigília de Pentecostes para pedir uma abundante efusão do Espírito Santo sobre nós, sobre toda a missão Belém. No
No presépio de São Paulo, faremos a noite de vigília na igreja de São José do Belém, como de costume, mas cada lugar prepare o seu momento de oração especial na noite de Pentecostes. Irmãos, receber o Espírito Santo não é a mesma coisa que viver sem ele. São Paulo não perde tempo. Logo que os 12 cristãos de Éfeso lhe dizem que nem sabem quem é o Espírito Santo, ele não perde tempo. Não para explicar teologicamente quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas lhe impõe as mãos e sobre eles desce o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Claro, estas são as manifestações iniciais, primeiras de muitas outras, porque de fato o Espírito Santo opera um novo nascimento no nosso coração. Ele coloca o fogo no nosso coração e as rodinhas debaixo de nossos pés. Tudo é pequeno para quem recebe o Espírito Santo. Nada é demais. Vocês se lembram dos primeiros cristãos que perderam tudo durante a primeira perseguição de Jerusalém? Tiveram que fugir da cidade, seus bens foram confiscados. Será que desanimaram? Nada disso. Mas eles se espalharam por toda a Palestina e o Oriente Médio e evangelizaram, fundaram comunidades em todo o canto. Até alcançaram os pagãos em Antioquia. Agora, se pergunte, qual seria a minha reação se me tirassem a 10ª parte do meu salário, porque sou cristão? Você entende, irmão, como é importante ser preenchidos pelo Espírito Santo, estar cheios de Espírito Santo, porque sem ele nós somos mais travados do que uma sucata no cemitério dos carros, irmãos, esta é a verdade. Somos mais lerdos do que um elefante paralisado. Perdoem o exemplo. Andamos com uma baleia morta nas costas. Quer dizer que ficamos esmagados por tudo, até uma formiga se torna um cavalo para quem não tem o Espírito Santo. Se te propõe de fazer um convite, uma evangelização, você fala que não tem tempo. Você tem medo de quebrar aquela bendita privacidade de quem está ao teu lado. Na verdade, você está esmagado pela vergonha. Se te propõe para ser um formador, um coordenador, então você fala que já está esmagado pelos compromissos do trabalho, os compromissos da casa, não consegue. Irmãos, sem o Espírito Santo, você nunca será um casal como Áquila e Priscila, nunca será uma mulher como Lídia, nunca será um homem corajoso como Paulo. Lembre-se que naquele tempo, para quem organizava as reuniões cristãs em sua casa, o martírio era assegurado. Irmãos, é impossível viver sem o Espírito Santo. A nossa cabeça se torna cega e vazia, o nosso coração se apaga, nos tornamos diabolicamente egoístas e travados. Pelo contrário, quem vive do Espírito Santo, quem pede o Espírito Santo, voa e corre como os apóstolos, como Felipe, como Estevão, como a Samaritana, como Maria Madalena, corre e anuncia. Quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de assumir encargos e serviços, desde que seja para o bem da igreja. Vivamos essa semana pedindo com força o dom do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Vamos agora ouvir mais uma vez este simpático trecho dos Atos dos Apóstolos para entender quanto é importante o Espírito Santo na nossa vida. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou:
que batismo vós recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Depois dessa leitura, vamos parar um pouco e escrever as frases que mais nos tocam. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que seja um modo de invocar o Espírito Santo sobre nós durante todo esse dia. Dediquemos mais um minuto para refletir bem de qual forma colocaremos em prática o quanto nos propomos. Vem, Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Vem, Espírito Santo, vem. Paz e alegria a todos.